Na aula de comandos elétricos de hoje, vamos falar sobre técnicas de manobra para contactores. Bem, na última aula nós falamos sobre os contactores, vimos como eles funcionam e como eles são aplicados dentro de um circuito de comando. Falamos também sobre os diagramas de comando, como interpretá-los, inclusive fizemos alguns circuitos simulando eles no CAD-Simo, que é o software que a gente vai usar agora. Se você ainda não possui o CAD-Simo, você pode baixá-lo gratuitamente e instalá-lo. O link para download está na descrição do vídeo. Na aula anterior eu também expliquei como fazer a instalação. O link dessa aula está na descrição do vídeo. Como eu expliquei anteriormente, o CAD-Simo se torna uma ferramenta bastante importante, pois ele facilita o entendimento das interpretações nos diagramas de comando. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre 3 técnicas de manobra com contactores que são muito utilizados em circuitos de comando. São eles os contatos de selo, intertravamento e condicionamento. Bem, vamos começar pelos contatos de selo. O selo, pessoal, é uma técnica utilizada em energização de bobinas de contactores, na qual a gente vai utilizar um contato auxiliar, normalmente aberto, dessa mesma contactora, para manter a bobina dela energizada. Ou seja, é a própria contactora que mantém a energização dela mesma. Na aula anterior, nós vimos que ao energizar a bobina da contactora, nós comutamos os contatos dela. E utilizamos isso aqui em circuitos anteriores, na qual nós temos uma botoeira, que ao apertar essa botoeira, ela vai fechar o contato, normalmente aberto dela. E esse contato normalmente aberto, então, vai energizar a bobina e tudo que tiver contato auxiliar dela e contatos de força vão se comutar, não era isso? Bem, o problema é que quando eu solto a botoeira, esse contato ele vai se abrir e a bobina vai desenergizar. Ou seja, os contatos da contatora vão voltar ao normal. Como é que podemos fazer para que a bobina dessa contactora permaneça energizada, mesmo que o operador solte a botoeira? Bem, é para isso que serve o contato de selo, que está aqui, ó, nessa figura. Perceba que nós inserimos aqui um contato auxiliar normalmente aberto, da mesma contactora, veja que é a contactora K, né? Mesma contactora. E esse contato aberto ele vai se fechar assim que a contactora for energizada. Então o operador aperta o botão, fecha o contato, energiza a bobina dessa contactora K. Ao energizar a bobina da contactora K, o contato auxiliar dela que está aqui, ó, ele vai se fechar. Ao se fechar, a energização ela é mantida por esse ramo aqui do circuito. E mesmo que o operador solte a botoeira, ele não vai interromper a alimentação dessa bobina. Então, mesmo que o operador solte a botoeira, a contactora continua energizada. E isso então é chamado de contato de selo, que vai ser usado logicamente quando se quer manter uma carga acionada por um tempo indeterminado, sem a necessidade de um operador estar o tempo todo segurando um botão, né? Vamos montar isso num diagrama e simular para ver como é que funciona. Estou aqui no CAD-Simo já. Primeiro passo, nós já sabemos, né, é colocar as fontes de alimentação. Aqui na primeira categoria nós temos aqui o sistema trifásico, tá? Vou dar uma girada nele aqui para ficar melhor de ser utilizado. Em seguida, vou colocar uma proteção aqui, posso colocar 2 fusíveis, tá? Vou usar 2 fases, então eu vou colocar 2 fusíveis, já vou deixar eles girados aqui para as conexões. Lembra que sempre faço assim, né? Eu coloco os dispositivos para fazer depois a ligação entre eles. Vou colocar uma botoeira, tá? Uma botoeira pulsatória, tá aqui. Em seguida, vou colocar a bobina da minha contactora, Coil Signals. Vou colocar aqui Coil Contactor, né? A bobina da contactora. Vou utilizar um contato auxiliar normalmente aberto dessa contactora. Então, eu vou aqui auxiliar contacts e vou aqui NO contact, né? Normally open, normalmente aberto em inglês. Vou colocar aqui em paralelo com o que? Com a botoeira. O selo, a gente viu lá que ele fica em paralelo com a botoeira. Vou fazer as ligações
Cables and Connections, e eu vou usar aqui, ó, Phase Wire, ou seja, o fio fase, né? São os condutores que são utilizados para fase. Bem, começando da fase L2, não tem problema começar em qualquer fase, tá? Vou escolher aqui a L2, mas não podia ser a L1 ou L3. Vou conectar na botoeira, da botoeira vai para a contactora e da contactora eu fecho o meu circuito. Né? Eu vou fechar meu circuito aonde? Na fase 1. Trazer a fase aqui para baixo e aqui eu fecho o circuito. Bem, aí vem o selo, né? O selo é exatamente esse contato normalmente aberto da contactora, em paralelo com a botoeira. Se a gente for simular aqui esse circuito, não deu nenhum erro, né? Ou seja, está funcionando. Vou apertar a botoeira. Ao apertar a botoeira, perceba que eu alimentei a minha a bobina da contactora e automaticamente ela fechou o contato auxiliar, que está aqui, o K. Então, mesmo que eu solte a botoeira, a contactora ela permanece alimentada, né, por meio do contato de selo que está aqui, ó, em paralelo com a botoeira. Nesse sistema aqui eu não tenho como desligar, né? Bem, se eu quiser desligar, eu vou ter que colocar uma botoeira para executar essa função, né? Então eu vou aqui no Drive Button e vou escolher um botão normalmente fechado, que é esse aqui. Inserir ele aqui do lado, eu vou ter que fazer umas alterações aqui para poder encaixar ele no circuito. Esse botão, pessoal, ele tem a função de interromper a alimentação. Então eu tenho que colocar ele antes de todo mundo. Eu vou recolocar aqui os fios. Vou passar primeiro pela botoeira normalmente fechada e depois a botoeira normalmente fechada ela alimenta o resto do circuito. Outra coisa que nós temos que fazer aqui é alterar o nome do dispositivo, senão ele vai ser o mesmo, né? Então eu tenho o S0 aqui e o S. E o S0 vai ser responsável por desligar. Apertei o botão de simulação, veja que o botão S ainda permanece alimentando a botoeira K, tá? Sem problemas nenhum. A diferença aqui é o botão S0 que eu acabei de inserir. Quando eu aperto o S0, eu faço o quê? Eu interrompo a alimentação. Ele vai abrir o circuito e desliga o sistema. Então tem um botão para ligar, tem um botão para desligar. Vamos lá para a nossa segunda manobra, que é intertravamento. É uma técnica na qual se impede o acionamento de uma contactora se uma outra já tivesse sido acionada anteriormente, por meio de uso de contactores auxiliares normalmente fechados. Esse tipo de manobra é utilizada muitas vezes por proteção, quando o acionamento simultâneo dessas duas contactoras ou mais puderem ocasionar uma falha no sistema. Então veja esse diagrama aqui, na qual nós temos o acionamento de duas contactoras. Temos a contactora K1, olha a bobina dela aqui, e a contactora K2, olha a bobina dela aqui, tá? Essas duas contactoras são acionadas por meio de duas botoeiras diferentes, a S1 e a S2, tá? E veja que aqui nós implementamos o selo, né? O K1 e o K2 estão fazendo aqui o selo de suas respectivas contactoras. Se eu acionar a botoeira S1, eu aciono a contactora K1 tranquilamente. Eu posso também acionar a botoeira S2 para alimentar a contactora K2 sem nenhum problema. Esse sistema aqui não me impede de nenhuma forma de que eu acione as duas contactoras ao mesmo tempo. Tudo bem? Entretanto, existem situações em que o sistema que é montado não permite, por exemplo, que duas dessas contactoras sejam acionadas ao mesmo tempo, pois se isso acontecer, haverá uma falha. Em sistemas desse tipo, na qual duas contactoras ou mais não podem ser acionadas ao mesmo tempo, se faz o uso do intertravamento, que é mostrado aqui nesse diagrama de comando. Veja que nós temos o mesmo sistema praticamente, né, para acionamento da contactora K1 e da contactora K2. A diferença é que nós temos aqui um contato auxiliar normalmente fechado da contactora na qual você quer que haja o impedimento. Tá vendo?
Aqui para acionamento da contactora K1 eu tenho um contato auxiliar normalmente fechado da contactora K2. O que é que isso implica? Implica o seguinte, que quando eu apertar o botão S2, eu vou alimentar a minha contactora K2 e vou comutar os contatos dela, ou seja, o K2 normalmente aberto aqui, ó, ele vai se fechar e vai fazer aquele selo, concordam comigo? Mantendo a alimentação de K2. E existe um segundo contato que é esse aqui, ó, o contato fechado de K2. O que é que vai acontecer com esse contato? Ele vai se abrir, interrompendo de qualquer forma o acionamento de K1. Então veja que esse contato aqui de K2 aberto, mesmo que eu aperte a botoeira S1 aqui e feche o contato aqui em cima, ela não vai mais permitir o acionamento de K1. E isso se chama intertravamento, porque isso acontece também caso o K1 seja acionado. Se eu acionar o K1, eu vou fazer o que com esse contato auxiliar K1 aqui? Ele vai se abrir, impedindo a alimentação de K2, tá? Isso se chama intertravamento, utilizado muitas vezes por proteção ou quando o sistema que você quer montar não é interessante duas máquinas ligadas ao mesmo tempo. Voltando para o cá de cima e aproveitando já aquele circuito que a gente já tinha começado, vamos implementar aqui o acionamento de uma segunda contactora K2, tá? Primeiramente eu vou renomear aqui esses dispositivos que colocamos por primeiro, né? Nós temos aqui a chave, que é a botoeira. Vamos repetir esse mesmo sistema aqui do lado, tá? Eu posso simplesmente, pessoal, selecionar, tá, a parte que eu quero repetir, tá? Então vou selecionar todo isso aqui, dar um Ctrl C, em seguida Ctrl V e arrastar aqui para o lado para inserir um novo ramo. Então soltei aqui e inseri. Vou renomear aqui para não ser o mesmo dispositivo, né? Nós temos que colocar nomes diferentes. Então vou colocar S2, vou colocar o K2. Bem, esse sistema aqui não tem intertravamento, né? Ele está sem intertravamento. Vou colocar o intertravamento nessas duas bobinas. Para isso eu vou colocar elas um pouquinho aqui mais para baixo, para ter o espaço de colocar o contato, né, de intertravamento. Contato de intertravamento, nós vamos colocar contato normalmente fechado, inseri-lo bem aqui, vou colocar um outro bem aqui também. E os condutores aqui para fazer as ligações. Então, fechar aqui. Aqui embaixo para fechar o circuito também. E aqui em cima. Faltou o que? Faltou renomear esses contatos auxiliares que acabamos de adicionar. Esse aqui é o contato K2. Esse aqui é o contato K1. Iniciando a simulação no botão verde. Vamos ver aqui. Vamos acionar a contactora K1. Acionei a contactora K1, vejo que o selo aqui, mesmo que eu solte a botoeira, o selo mantém a alimentação de K1. E perceba também aqui que o contato de K1 normalmente fechado, ele se abriu. Então eu vou tentar acionar, ó, o K2 e não consigo. Estão vendo? Vou parar a simulação para iniciar novamente e fazer agora o inverso. Eu vou acionar o K2, selo acionado, o intertravamento abriu aqui e veja que eu tento acionar o S1 e tento acionar o K1 e não consigo, né? Esse é o intertravamento. Existe ainda, pessoal, a possibilidade de repetir esses contatos para adicionar ainda mais proteção ao sistema. Nesse caso, né, que o intertravamento aqui pode ser utilizado como uma proteção, na qual nós não podemos acionar as duas ao mesmo tempo. Então, digamos que o contato K2 aqui ele falhe e não se abra. Bem, isso é um risco, né? Existe esse risco. Como é que podemos fazer para sanar esse problema? Nós podemos simplesmente inserir um novo contato K2. Então, vou aqui, normalmente fechado, e vou colocar um outro contato, normalmente fechado, da mesma contactora K2.
Eu posso fazer isso também do outro lado, repetindo o contato de K1, tá? Então veja que isso é usado na prática, né, para evitar que caso um contato desse falhe, eu tenho aqui um outro contato normalmente fechado. Então é uma dupla proteção. Outra forma de implementar um intertravamento melhorado é utilizando botoeiras também para isso. Então a gente faz o uso tanto da contactora quanto das botoeiras. Como fazemos isso? Podemos fazer o uso das botoeiras duplas, aquelas botoeiras de duplo contato, na qual uma botoeira tem contatos tanto abertos quanto fechados. Tá? Vou abrir o circuito aqui para a gente adicionar essa botoeira. Tá? Então nós temos a botoeira S1, então vamos colocar a mesma botoeira S1 do outro lado, só que fechada. Tá aqui a botoeira S1, só que ela é fechada. Vamos colocar também a botoeira S2 fechada. Bem, o sistema do jeito que está aqui, vou dar uma simulada aqui. Veja que quando eu aperto o S1, como ela é a mesma botoeira, aqui do outro lado ela se abre. Então, eu aperto o S1 aqui, ele fecha, mas lá do outro lado, aqui do outro ramo do circuito, ele se abre. Eu aciono as duas acionam ao mesmo tempo, por quê? Porque elas são a mesma botoeira, né? Eu renomeei elas com o mesmo nome, exatamente por isso, para elas serem o mesmo dispositivo. Então veja aqui, eu apertei o S1, acionei o K1, tudo funcionou como a gente já tinha previsto. O selo entrou e o intertravamento também entrou. Agora veja o que acontece quando eu aperto o S2. O K2 entrou, mas automaticamente eu desliguei o K1. Por quê? Vamos entender. Quando eu aperto o S1, aciono o K1. Quando eu aperto o S2, ao apertar o S2 aqui, pessoal, normalmente aberto, ele também vai abrir aqui, ó. Além de fechar esse contato 13 e 14 e alimentar a minha botoeira K2, eu não consigo fazer essa alimentação direto porque o K1 está aberto. Entretanto, o S2 ele vai abrir aqui, ó, nessa parte do circuito. E ao abrir aqui, ele vai desligar o K1. Quando o K1 desliga, ele fecha aqui novamente, permitindo a alimentação do K2. Perceba lá. Vou apertar o S2. Apertei o S2, o que é que aconteceu? Ao apertar o S2, ó, a primeira coisa que acontece é aqui em cima, 11 e 12, tá? Ele abre esse circuito, desligando o K1. Quando ele desliga o K1, esse contato auxiliar normalmente fechado, ele retorna para a posição normal, fechado, deixando eu alimentar o K2. Bem, o que é que isso possibilita? Permite que eu acione os dois dispositivos, só que nunca os dois vão ser acionados ao mesmo tempo. Quando eu aciono um, automaticamente eu desligo o outro. Bem, vamos então para o circuito de condicionamento. Ela é uma técnica na qual a gente permite uma contactora ser acionada apenas se uma outra tiver sido acionada anteriormente. Então a gente condiciona o acionamento de um dispositivo ao prévio acionamento de outro. Veja aqui nesse diagrama que nós já temos implementado o condicionamento. Nós temos aquele mesmo circuito, né, ó, com um selo aqui em paralelo do S1 para acionamento do K1. Também temos aqui um selo em paralelo com S2 para acionamento da contactora K2. Agora perceba que quando eu apertar o S2, eu não vou conseguir ligar o K2. Por quê? Porque o circuito está aberto bem aqui. Eu só vou conseguir acionar o K2 se antes esse contato fechar. E para esse contato fechar, eu preciso antes acionar a contactora K1. Vamos lá, se eu apertar o S1, eu vou fechar esse contato, alimento o K1, automaticamente vai fechar esse contato e esse, né? Ao fechar o condicionante, vai permitir que ao apertar o S2, eu possa alimentar a minha bobina K2. Então, vamos lá, vamos colocar o contato condicionante aqui nesse circuito, nesse diagrama. Eu só quero fazer alguma coisa diferente, que é colocar o botão de desligar, né? Que eu não coloquei em todos os nossos circuitos até aqui. Então, o botão de desligar, a gente já viu lá no início da aula, né? Que
eu coloco adicionando um botão normalmente fechado. Sendo esse o botão de desligar, vamos colocar agora o contato condicionante, que seria um contato normalmente aberto. Vou colocar ele aqui. E esse contato normalmente aberto é um contato da contactora K1, que ela é o qual eu quero que condicione, né? Então o K2 está condicionado à contactora K1. Outra coisa, eu vou chamar esse aqui de S0, botão de desligar. Vamos lá colocar os cabos. Então vejam aqui que o botão de desligar, pessoal, a gente tem que sempre ter em mente que ele deve interromper a alimentação de todo o circuito. Então ele deve vir antes de todo mundo. Vamos lá para a simulação. Botão verde para simular. Ao apertar o S2, perceba que eu não consigo ligar a contactora K2. Por quê? Por causa que o circuito está aberto bem aqui no K1. Para fazer esse acionamento corretamente, primeiro aciono o S1 para alimentar o K1. Veja que o K1 agora fechou aqui em cima, permitindo então eu apertar o S2 e acionar o K2. Então isso é o condicionamento. O K2 aqui está condicionado a eu ligar primeiro o K1. E acabei de botar também o botão de desligar o S0. Veja aqui que quando eu aperto o S0 eu vou abrir todo o circuito, desligo todo mundo. E aí eu posso ligar e desligar. É isso aí, pessoal, essa aula vai ficando por aqui e na próxima aula nós vamos aplicar tudo que nós vimos até aqui na primeira chave de partida de máquinas elétricas, a partida direta.